Bom, então agora a gente pode começar, tá? É, Poxa, quais são eu, as dúvidas aí que tu tem, Homero? olha só, talvez essa não seja uma dúvida da Marisol, mas é uma dúvida minha. A questão é o equilíbrio que você falou, né, naquela aula passada, né, que você falou de equilíbrio homeostásico ou é o equilíbrio homeostático? Eu estou relendo aqui as minhas anotações, eu Uhum. fiquei em dúvida. Seria homeostase, né? É Ou, 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 homeostásico, equilíbrio homeostásico, né? De homeostasia, tá? Ou seja, o que vem a ser isso? É todo o processo fisiológico, né, do organismo, né, de manter as suas funções no estado de equilíbrio, tá? Ou seja, todo organismo ele está sempre numa relação com o seu meio, tá? E essa relação com o meio, ela provoca uma mudança no equilíbrio interno do organismo. Então, a tendência do organismo é justamente responder essa mudança interna provocada pela essa relação que ele tem com o meio, né? De manter esse equilíbrio, né? Eu falei, né? Que agora estou me lembrando, eu falei, por exemplo, da bomba de sódio, né? Que é uma enzima que isso. tem na membrana Uhum, celular, né? Que ela, uhum. ela tende o quê? Já que na relação de troca com o meio, né? Está sempre havendo a entrada de sódio excessivamente no interior da célula, não é isso? Né? Então ela Perfeitamente. precisa manter uma diferença com relação ao meio, né, uma diferença de concentração de sódio, tá? Isso, isso. Porque o que caracteriza o organismo, né, o ser vivo, é a produção de um meio interno, tá? Ele Uhum. produz um meio interno. Esse meio interno, né, ele está numa proporção diversa com relação ao meio externo. Tá? Então ele precisa manter essa diferença com relação ao meio externo, né, o tempo todo. Né? Então é isso que se chama de homeostasia, ou equilíbrio homeostásico, né? Que é justamente que a quantidade de, no caso aqui como exemplo, a quantidade de sódio que entra tem que ser igual à quantidade de sódio que sai, para ele manter essa diferença. Né? E aí se você vale a mesma coisa para a questão, por exemplo, da salinidade da água com relação aos peixes. Né? Ele também tem que manter o seu equilíbrio homeostásico com relação a essa diferença de salinidade. Né? Tanto é que você não pode colocar um peixe de água doce no mar, porque ele não consegue Entendi. manter esse Uhum. equilíbrio. Então ele morre. Né? Então, quer dizer, todo o processo vital, né, ele visa manter esse equilíbrio homeostático, que seria o quê? Essa diferença do meio interno, desculpa, com relação ao meio externo. É basicamente isso. Poxa, perfeito, Tá? poxa, agora eu entendi mesmo. Então, peraí que eu vou ver as outras dúvidas. Agora, olha só, ele só consegue manter esse equilíbrio interno, aliás, esse equilíbrio homeostático, né, a partir de um elemento que é aquilo que o Simondon chama de equilíbrio metaestável. Tá? Enquanto o equilíbrio homeostático ele mantém um equilíbrio estável, tá? Com relação ao meio instável, tá claro isso aqui? Claro, Uhum. tá claro. Tá? O meio é um lugar de mudança, de transformação. Tá? Então o organismo ele mantém um equilíbrio estável, ou seja, o seu meio interno numa relação estável com ele mesmo, tá? Mas numa oposição com um meio instável, tá? Tá claro? Porque está sempre Uhum. tendo Tá alteração claro. nesse meio.
alteração de temperatura, alteração de pressão, alteração de salinidade e vai por aí afora. Tá claro? Tá claro. Então, o que acontece? Esse equilíbrio estável, tá? Nessa relação com um equilíbrio, com um meio instável, tá? Ele produz aquilo que se chama de uma diferença de potencial, uma DDP. Perfeito. Tá? Essa diferença de potencial, ou essa tensão, é aquilo que se chama de equilíbrio metaestável, que na realidade é um falso equilíbrio, porque é um estado de tensão. E onde há estado de tensão, existe diferença. É por isso que a vida consegue se dar nesse processo. Compreendi. Tá claro? Compreendi, sim. Tudo bem, Edmar? Tudo bem, eu estou pensando aqui, você pode chamar de metaestabilidade, né? Chama. É, metaestabilidade. Tá? Então, essa metaestabilidade é a relação do meio interno com o meio externo, seria isso? Não. A metaestabilidade diz respeito a um estado de tensão contínuo. Estado de tensão. Tá? É nesse estado de tensão, tá, que surge, no caso aqui, que a gente está falando da individuação vital, né, ou a individuação biológica, tá, é que você tem o indivíduo e o meio. Mas essa tensão é mantida. Sim. Enquanto o indivíduo ele mantém relações estáveis consigo mesmo, ele tem uma relação instável com relação ao meio, que o meio é instável. Tá? Sim. Agora, o metaestável é esse estado de tensão que gera o indivíduo e o meio associado. Tá claro? Entendi. Tá claro. Você só tem a estabilidade, vamos dizer, do indivíduo, tá? Como resultante desse processo metaestável, dessa metaestabilidade, desse estado de tensão. Tá claro? Tá claro. Sem isso não há individuação. Sem esse metaestável, sem essa metaestabilidade, não há individuação possível. Entendi. Tá claro isso aqui? Tá claro. Homero? Vamos com calma, mas tá indo, tá claro. Não, pô, excelente, né? Rapaz, agora uma outra dúvida, né, que talvez, não sei se também é só uma dúvida minha, né, estava também relendo anotações de aula, né, que a causa, né, vamos ver se eu tá? A causa... Picotou, não entendi. Picotou? A causa do ser... Picotou? E agora? Vai estar normal. Do ser individuado, né? Ou seja, vamos dizer que algo atinge a individuação, né? Essa causa seria o ser pré-individual. E aí me ocorre um problema. Na pré-individualidade, tá? No pré-individual, né? A gente já pode afirmar, né? Ou seja, que há, mesmo que em essência, vamos colocar assim, né, numa forma mais ou menos aristotélica, né, esse ser que vai se individuar lá na frente, ou pré-individual é uma coisa e o ser individuado é outra? Primeira questão, a noção de causalidade aí está mal colocada. Não cabe aqui, tá? Porque o que nós vamos encontrar, tá, é que no processo de individuação, tá, o que nós vamos ter é que se o que nós estamos pensando, ou que o Simondon está colocando, tá, é que você tem na individuação, enquanto processo, tá, pressupõe que
anterior, que existe alguma coisa anterior à própria individuação. Tudo bem? Estão me ouvindo? Alô, estão me ouvindo? Ô, rapaz, picotou pra gente. Não, eu percebi que congelou a imagem de vocês. Olha só. Vamos retomar aqui. Isso, você estava falando que a questão está mal formulada, né? A questão porque da causa. não há condição de se falar de causalidade aqui, tá? Depois a gente retoma essa questão da causa aqui, tá? Tá perfeito. Porque olha só, se a questão que o Simondon levanta, tá, é pensar a individuação nela mesma, tá? E não num princípio que seja anterior à própria individuação, tá? Porque olha só, do ponto de vista aristotélico, que parte de um princípio de individuação, tá? Você tem um indivíduo constituído, tá? E você vai em busca da causa. Agora eu posso colocar a questão da causa. Da causa, né, que gera esse indivíduo. Tá? Ou seja, a causa aqui é o princípio de individuação. Tá? Então existe o indivíduo, porque antes do indivíduo existe um princípio que seria, vamos dizer assim, gerador desse indivíduo. Tá? Acontece que o problema é que entre esse princípio de individuação e o indivíduo constituído, existe como que uma zona obscura que o ilemorfismo não dá conta. Porque ou nós estamos depois do processo de individuação ou anterior ao processo de individuação. Ou seja, ou nós estamos no indivíduo constituído, que é o que nós percebemos, tá? Eu estou percebendo Homero, eu percebo Edmar, né? Ou então eu estou no princípio, que é o gerador de Homero e Edmar, que é a forma, no caso. Estão lembrados, né? Trabalhou Aristóteles. Sim. Tá? Ora, só que entre esse princípio, né, e o indivíduo constituído, né, existe um processo. E é esse processo que o ilemorfismo não dá conta. Então a questão que o Simondon vai levantar é justamente esse, é dar conta do processo de individuação enquanto processo de individuação. E não enquanto princípio. Tá? Tudo bem aqui, né? Tudo bem. Perfeito. Mas olha só. Então, se eu tenho um indivíduo, vamos botar aqui esse termo indivíduo aqui entre aspas, tá? E o que eu quero é justamente o processo de individuação, tá? Eu tenho que partir do princípio que existe alguma coisa não individuado anterior ao próprio indivíduo. Ao contrário de Aristóteles, que existe alguma coisa individuada, que é a forma. Sim, perfeito. Mas podemos dizer assim. Isso aí vai se estender no caso de Duns Scott, que é a forma individual. No caso de Aristóteles, a forma específica está pronta, está dada. Tá? Ora, quando o Simondon coloca o problema de que o que está anterior ao indivíduo não está individuado, é o que ele chama de pré-individual. Entendi. Tá? Esse pré-individual é esse estado de intenção, essa diferença de potencial. É o que ele chama de potencial real. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, a física, tá? Nós vamos ver que para que haja um trabalho, ou seja, uma individuação, é preciso uma DDP.
Tudo bem aqui, Diferença de Homero? potencial. Homero congelou. Travou, né? Homero congelou. Né? Então você tem uma DDP para que haja trabalho. Então, para que haja uma individuação, é preciso uma diferença de potencial. Homero? Olha, rapaz, aí deu uma travada aqui. Não, Então, eu sei, já percebi. Então eu posso voltar aqui, já que você voltou. O que eu estou dizendo é o seguinte: é que para que haja uma individuação, é preciso uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, né, é justamente esse pré-individual. É a partir dessa DDP, né, é que você tem a individuação. Mas, ao se individuar, tá, essa DDP, ou essa diferença de potencial, não se extingue, ela se mantém. É aquilo que eu estava falando. Né? O vivo, ele constitui um meio interno. Tá claro? tá claro. Mas se existe um meio interno, também tem um meio externo. E há uma diferença entre o meio interno e o meio externo. Então o vivo tem que estar se mantendo o tempo todo nessa diferença de potencial. Tá claro? Sim, Tá claro. Aí agora eu posso colocar uma questão, né? Porque é justamente uma questão que o Simondon levanta e que nós vamos ver que não é colocado no ilemorfismo, que é a diferença, né, entre a individuação física e a individuação biológica, ou individuação vital, como chama o Simondon. Tá claro? Tá claro. Tá? Porque, apesar do Aristóteles anotar essa diferença, mas nós vamos ver que o tempo todo ele está se baseando, está tendo como referência para pensar, né, o modelo dele, né, a partir de uma biologia, da biologia dele. Tá claro? Tá claro. Então, olha só. Então, uma das questões que o Simondon vai se preocupar é distinguir aquilo que ele chama de uma individuação física, uma individuação vital ou biológica, tá? Depois eu explico por que eu faço essa distinção, essa relação do vital com o biológico, tá? Mas isso vai ser só no próximo módulo que eu vou poder trabalhar melhor, tá? Mas vamos botar aqui como sinônimo o vital e o biológico, tá? E ele vai falar de uma individuação psíquica e uma individuação psicossocial. E mais ainda, ele ainda vai falar de uma individuação técnica. Tá? Nós não vamos chegar nessa individuação técnica, não. Não é a nossa questão aqui. Tá? Então, olha só. Mas o fato dele fazer essa distinção, essas várias individuações, vamos ficar hoje só na individuação física e individuação vital, tá? Apesar de fazer essas distinções, ele vai colocar como um princípio único para a individuação, que é o processo de transdução. Tá? Para Simondon, a transdução é sinônimo de individuação. Tudo bem aqui? Tudo bem. Marisol, hoje tu tá escondida. Tá tudo bem, é porque eu tô com uma crise de rinite horrível, eu tô espirrando toda hora, por isso que eu não tô aparecendo. Tá bom. Tá com vergonha? Não, é porque para não atrapalhar mesmo. Não, tudo bem. Tá? Mas tá claro aqui, não tá? Tá claro sim. Tá claro. Então, olha só. O que vem a ser a transdução? Tá? O que vem a ser isso, transdução? A transdução nada mais é do que um processo, tá? No qual um sistema dado,
ele é, vamos dizer assim, influenciado por um elemento externo. Tá? E essa influência desse elemento externo, vamos colocar assim, depois eu melhoro, tá? Essa influência desse elemento externo é como que capturado por esse sistema e passa a integrar a esse sistema, fazer parte desse sistema. Mas ao fazer parte desse sistema, tá? Esse sistema se diferencia. Uhum. Tá? Eu me lembro que eu até falei dos bacteriófagos, né? Falou. São vírus que infectam as bactérias, né? E ao infectar as bactérias, né, ele usa o processo de reprodução, né, das bactérias para se reproduzir. Só que ao se reproduzir, o vírus captura parte do DNA da célula hospedeira. Uhum. Então, aquele vírus que se reproduziu, ele já se reproduziu de forma diferente. Tá claro? Tá claro. Tudo bem, Marisol? Tudo bem. Isso aqui você não tem tanta dificuldade, né? Tá na tua praia, né? Então, olha só. É isso que se chama de transdução. Tá? É uma relação, né, que é o que o Simondon vai chamar de ressonância interna. Então a individuação ela produz uma ressonância interna nos elementos ou na estrutura de um sistema. Tá? Quando o vírus captura, né, fragmento do DNA da célula hospedeira, né, Uhum. esse elemento que entra no sistema, ele entra produzindo uma ressonância com todos os elementos do sistema. Tá claro aqui? Alô? Estão me ouvindo? Alô? Claro. Acho que ele caiu mesmo. Não, agora caiu. Agora voltou. Alô, oi. Homero, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Voltou. Tá? Tô ouvindo. Mas pegou a parte final que eu estava falando? Da Isso, ressonância isso. interna dos elementos? Tá? É isso que é um processo transdutivo. Tá? Ou seja, um processo transdutivo é um processo de diferenciação. Tá? E falar diferenciação é falar individuação. Tá? Ora, o que está acontecendo nesse campo metaestável que o Simondon fala? Na realidade, não é o Simondon, ele vai buscar isso na física. Né? Esse estado metaestável, né? Os elementos que fazem parte desse plano, tá? Eles estão em relação, né, numa DDP, né? E essa DDP produz um elemento de ressonância. Tá? Ou seja, dizer que existe um elemento de ressonância nesses elementos pré-individuais, tá? É dizer que esses elementos eles estão numa via, como diz o Simondon, de disparate. É um real disparate, porque não existe simetria. Justamente por não ter simetria entre esses elementos, é que você tem o quê? Uma diferença de potencial. Perfeitamente. Claro. Então, é justamente essa dissimetria, tá? Ou como diz Simondon, esse disparate, esse real disparate, é que produz essa ressonância, ou essa reverberação, né? Que vai constituir um sistema. Né? Perfeito. E a partir da individuação, né, do ser individuado, ele traz consigo, ao mesmo tempo, esse pré-individual, porque essa DDP continua sendo mantida.
Até porque é uma característica do ser vivo, né? Não, não é só do ser vivo, não. Do ser físico também, do ser psíquico e do psicossocial. Tá? Entendi, entendi. Ah, ele tá colocando isso aí como um modelo único para toda e qualquer individuação. Tá claro isso aqui? Perfeito. É claro. Entendi, sim. Né? Né? E é claro que quando a tem- gente fala de indivíduo e meio, né, a primeira imagem que vem à nossa mente, né, é o ser vivo. Porque o ser vivo ele é afetado diretamente pelo meio. Né? No Sim. físico a gente não consegue ver muito bem, e se a gente levar para o tecnológico, a gente não vê muito essa relação da individuação com o meio. Né? Mas ele vai estender para todo e qualquer processo de individuação, seja físico, seja vital, seja psíquico, seja psicossocial ou seja técnico. Tá? É sempre o mesmo princípio de transdução. E nesse processo de transdução, o que você tem é um processo de ressonância interna dos elementos ou das estruturas que estão constituindo um sistema. Tá? Você não tem um sistema se você não tiver essa ressonância dos elementos que constituem aquele sistema. É só pegar, por exemplo, um sistema orgânico. Tá? Ou, por exemplo, o sistema digestivo. Né? Os elementos que constituem o sistema digestivo, eles estão num processo de ressonância interna daqueles elementos. Por isso que o sistema digestivo funciona daquela forma. Sim. Tá claro? E a gente pode pensar a patologia aí a partir desse processo de ruptura dessa ressonância interna. Uma perda de ressonância. Pode ser pensado por aí. Ser colocada a questão por aí. Tá? Então, olha só. Se o processo é o mesmo para toda e qualquer individuação, né? Aí vem uma questão que é uma questão que os físicos se colocam, né? É uma questão muito mais para os físicos do que os biólogos não se preocupam muito com isso, que é a distinção entre o físico e o biológico, né? Entre o ser vivo e um elemento material qualquer, por exemplo, uma pedra, entre um homem e uma pedra. Né? Sim, perfeito. Alguma coisa que a gente tem, vamos dizer assim, intuitivamente, né? Uma noção, né? De que uma percepção, melhor dizendo, né? Capaz de distinguir, né? Um vivo de um ser não vivo. Tudo bem aqui? Alô? Alô, alô? Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. O Homero que tá... ficou congelado. O Homero está complicado lá. Ele perdeu lá. Mas já tá... Oi. Hoje a conexão tá terrível. Né? Tá mesmo. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós conseguimos intuitivamente distinguir uma pedra de um ser vivo. Por exemplo, um homem. Né? Nós olhamos para uma pedra, reconhecemos como pedra como sendo um ser não vivo. Tá? E olhamos para um homem e reconhecemos como um vivo. Né? Então, aquilo que a gente distingue intuitivamente complica quando nós vamos buscar, né, os elementos que distinguem um vivo de um não vivo. Tá claro? Uma matéria animada de uma matéria inanimada. Tá? Então, essa é uma questão que os físicos se preocupam muito. Né? E o grande problema que a gente observa pelos métodos usados para distinguir um ser vivo de um ser não vivo, né, é que está sempre em busca das propriedades
características desses seres. Tudo bem aqui? Tudo bem. Deixa eu ver se eu entendi bem, né? Estamos em busca das propriedades características dos vivos, não é isso? Não, dos seres, tanto do ser vivo quanto do ser não vivo. São características ou propriedades distintivas. Entendi. Tá claro? Só que quando nós vamos observar, né, tanto o vivo como o não vivo, né, essas propriedades que aparentemente nós percebemos acabam se confundindo. Por exemplo, a propriedade de crescimento. Tá? Nós atribuímos crescimento aos seres vivos. Uma propriedade de crescer. Mas quando nós observamos, por exemplo, um ser inanimado, um cristal qualquer, um cristal por exemplo, de cloreto de sódio, né? O nosso sal de cozinha, né? Ele cresce também. E o crescimento é inseparável de um processo de nutrição. E quando nós vamos pegar, por exemplo, como exemplo, um cristal de cloreto de sódio, nós podemos pensar a agregação das moléculas de cloreto de sódio como uma forma de crescimento, ou de alimentação, ou de nutrição. Está claro aqui? Está claro. Interessante. Fala aí, Homero. Mas essa agregação não seria a agregação de outros cristais de cloreto de sódio? Exatamente. Que estão se juntando, né? Então está perfeito. Tá, é isso aí mesmo, era isso que eu ia complementar agora. O que difere aqui dessa nutrição entre o animado e o inanimado é que o ser vivo, né, ao se nutrir, ele transforma em elementos próprios, ao passo que o inanimado é uma nutrição por agregação, como é o caso do crescimento do cristal. Por isso que o cristal ele cresce pelas bordas e o vivo cresce de dentro para fora. Tá claro? Tá claro, perfeito. Tudo bem? Tudo bem, Marisol? Tudo bem. Tudo bem. Tá? Então, quando a gente começa a ver essas propriedades, né, na realidade, o que está acontecendo aqui é que nós estamos pensando o animado e o inanimado, o físico e o biológico, ou o físico e o vital, né, por diferença de natureza. Vê se está claro. Sim, perfeito. Nós estamos em busca da diferença de natureza. Isso. Ora, o que o Simondon está falando, ou está colocando, é que a diferença entre o animado e o inanimado não é uma diferença de natureza. Tá? Já que o processo de individuação é o mesmo. É por transdução. Interessante, hein? Tá claro? Tá claro. E a primeira visão é uma visão ainda aristotélica, né? Diferença de natureza, né? Exatamente. É uma diferença de natureza aqui, ou seja, é aristotélica, ou seja, é ilemórfica. Tá? Eu quero a definição. Eu quero a definição do animado e do inanimado. E eu vou dar a definição deles pelas diferenças específicas. Não é isso? Gênero próximo de diferença específica que vai me dar a definição de um ser? Espera aí, só um momentinho, perfeitamente. Tá claro aqui? Tudo bem, Tá claríssimo. Estou pensando nessa transformação, né, interna, né, que o vivo faz, né? Por exemplo, todo o processo de nutrição do vivo, ele pega um elemento externo, que é diferente dele, e transforma
nos seus componentes. São os mecanismos, né? Os mecanismos de transformação química, bioquímica, exatamente, né? vai recompondo segundo a sua estrutura, né? Você pega, por exemplo, um herbívoro, que aí fica mais fácil. Você pega um herbívoro, né? Quando ele se nutre o quê? De um vegetal. Não tem nada mais diferente de um animal do que um vegetal, né? Sim, ele entendi. Transforma os elementos constituintes do vegetal em seus elementos constituintes. Então ele transforma o alimento. Completamente diferente, por exemplo, do crescimento de um cristal. É a ação enzimática, né, do fígado, enfim. Exatamente. Né? É um processo, mais ainda, é um processo interno do próprio vivo. Então o vivo ele cresce de dentro para fora, enquanto se nutre. Porque você não tem crescimento sem nutrição. Sim, perfeitamente. Tá? Tanto é que se você tem uma situação em que você tem baixa fonte de nutrição, né, você tem desenvolvimentos frágeis. Né? É só ver as regiões em que a fome impera, né? O desenvolvimento dos seres são seres frágeis. Tá? Sim. Ao contrário, por exemplo, do crescimento do ser físico, tá? É por agregação, ou seja, é pela borda, é pela extremidade. Tá? Você pega um cloreto de sódio, tá? O processo de cristalização, tá? Como é que se dá o processo de cristalização? Tá? Você tem você parte de uma solução supersaturada. Tá? Uhum. Vocês sabem o que é isso? Uma solução supersaturada? Olha, rapaz, você explica aí para nós, porque eu devo ter estudado isso em algum momento. Não, com certeza estudou isso. É o seguinte, isso é química básica, né? Você pega, por exemplo, cloreto de sódio, tá? Você tem uma vasilha com água. Tá? Então você vai colocando sódio, o cloreto de sódio vai se dissolvendo na água. Sim. Tá claro? Até o momento em que você coloca o cloreto de sódio, ou seja, o sal de cozinha, e o sal não se dilui mais na água, ele fica no fundo. Entendi. Tá? Ele não consegue. Nesse momento você tem uma solução saturada. Tá? Ou seja, é que as moléculas de água preencheram as moléculas de cloreto de sódio. Tá? Sim. Mas se você alterar, por exemplo, a temperatura dessa solução saturada, ou seja, aumentar a temperatura, o que vai acontecer é o seguinte: se você começar a mexer essa solução, aquele sal que estava depositado dilui. Tá? Ele vai diluir, porque você aumentou a temperatura, permitiu, né, que a composição desse sal excedente, né, com a solução. E ela se torna uma solução supersaturada. Tá? A solução supersaturada é quando ela está acima da sua saturação. Tá? Agora, se você desligar o fogo e esperar a temperatura baixar, começa um processo de cristalização desse sal que estava supersaturado, dessa solução que estava supersaturada. Então começa a haver a precipitação desse sal excedente. Isso aí é o processo de cristalização. Tá? É o que vai acontecer, por exemplo, quando você tem uma indústria de produção de sal, de sal marinho. Né? Quem já passou ali por Cabo Frio, né? Já viu uma produção de sal, como é que é? Né? Você tem aquelas piscininhas rasas de água do mar, né? Esperando o quê? A evaporação. Então vai evaporando,
aquela água vai ficando supersaturada. Aí ficar supersaturada, ela vai precipitando o sal. Até que chega um momento que você já não tem mais água, só tem o sal, ou seja, o cristal de sal, né? Então o crescimento do cristal é por agregação das moléculas, no caso aqui o cloreto de sódio. Tá claro? Tá claro. Tudo bem aqui, né? Mas o processo Tudo de bem. transdução é o mesmo. Tá? Porque você tem aqui o cloro e o sódio. São elementos, né, que vão entrar num processo de ressonância. Sim. Formando Uhum. química. Tá Sim. claro? Tá Tá claro. claro. Aí, se você for pegar as propriedades físico-químicas do cloro e do sódio, né, aí você vai ver a questão dos átomos e tal, a interação entre os elétrons. E aí já começa a ir para o lado da físico-química, né, que já é outro tipo de explicação. Mas o que ele está dizendo é isso, é que a base, tá, é esse processo transdutivo. Tá? Vai formando uma ressonância entre esses elementos, ou essas estruturas, tá, dessa molécula chamada cloreto de sódio. Tá claro? Tá claro. Tudo bem, né? Perfeito. O Poxa, mesmo tudo bem. processo vai se dar com o vivo. Tá? Tanto é que o vivo também pode ser, o desenvolvimento do ser vivo pode ser considerado também como um processo de cristalização, a formação de um cristal. A diferença dos cristais físicos é que o vivo, as moléculas que constituem o vivo, são não repetitivas. Por exemplo, no caso do cloreto de sódio, né? Você vai agregando cloreto de sódio. E aí você tem o desenvolvimento de um cristal de cloreto de sódio. Tá? Agora, um vivo, as moléculas que vão se agregando para constituir um ser vivo, elas são não repetitivas. Por exemplo, você pega uma proteína. Tá? Você pega uma proteína. O que constitui uma proteína é uma associação daquilo que se chama de aminoácidos. Tá? A proteína é composta por aminoácidos. Tá? Esses aminoácidos, se não me engano, são 24, se não me falha a memória. Tá? Posso estar equivocado no número, tá? Mas são diferenciais ou diferenciados. Por outro lado, cada aminoácido ele é composto por átomos. Átomos diferentes, que vão se organizando. Tá? Então, o que você tem aqui é uma estrutura, no caso a proteína, tá? É uma estrutura com elementos não repetitivos. E em sequências diversas. Sim. Tá claro? Porque é combinação desses 24 aminoácidos. Repito, o número de aminoácidos eu não estou me lembrando bem, mas é por volta disso, de 24. 24 mesmo, né? Que são os constituintes do DNA, não é isso? Não, do DNA é outro. DNA é outra coisa. Estou falando da proteína. Ah, tá. O DNA são 4. Aqui eu estou falando de, acho que é 23 ou 24 aminoácidos. Agora eu não me lembro o número exato, tá? Então, olha só. Isso é uma característica do vivo pensado enquanto cristal, ou seja, essa não repetitividade dos elementos que constituem o vivo. Tá? Mas ainda não é a questão que o Simondon está levantando. Tá? Porque o que vai caracterizar, o que vai distinguir vamos dizer assim, uma individuação física de uma individuação vital é o fato de que, na medida em que
os elementos de uma individuação qualquer, tá? Eles entram numa relação de ressonância interna, tá? Esses elementos eles vão se reproduzindo a partir de um regime próprio de individuação. Então, aquilo que a gente chama de indivíduo, tá? É um regime de individuação, ou podemos dizer assim, um modo de individuação. Se a gente for usar uma expressão, pode dizer assim? Aqui, tá? Um modo. O Simondon chama de regime. Por quê? Esse processo de ressonância, ele instaura um dado regime que vai se repetir, vai se reproduzir. Seja no físico, seja no vivo. Perfeito. Tá claro? Tá claro, claro. Então, o que distingue a individuação física da individuação vital ou biológica não é uma distinção de natureza, mas uma distinção de regime de individuação. Esse regime é por um processo interno no vivo, enquanto que no físico é externo, é periférico, melhor dizendo, enquanto que no vivo é de dentro para fora, a sua individuação é de dentro para fora. Tá claro? E por outro lado, entra num outro regime, é de que no caso do físico, tá, são cristais repetitivos, ou sequências repetitivas, enquanto que no vivo a sequência é não repetitiva. Perfeito. Tá claro? Tá claro. Tá claro. Tudo bem aqui, Marisol? Tudo bem, tudo jóia. Tá? Vamos colocando pergunta aí. Vamos colocando pergunta para eu poder ver onde é que está indo as dificuldades de vocês, para poder penetrar mais. Não, com certeza, né? Isso é muito importante, porque nessas perguntas a gente vai vendo que não entendeu perfeitamente, né? Isso é muito importante. Espera aí que tem mais aqui. Então, o vivo, ele, vamos dizer, ele possui, não sei se eu estou falando, se eu posso dizer séries, né? Mas séries não repetitivas, né? Eu posso dizer isso. Seria um desenvolvimento por séries de cristalização não repetitiva, tá? Ao contrário da individuação física, né? É só você pensar um cloreto de sódio, por exemplo, né? Você tem o quê? Um cloro e sódio, nada mais do que isso. E você tem o quê? No processo de individuação, a sua agregação. Tá? Vai só agregando. É por isso que o Simondon marca aqui também uma outra diferença, de que a individuação física, ela é uma individuação brusca e imediata. Imediata, sim, direto. Ao contrário do vivo. A individuação vital, tá, é uma individuação em que está sempre num processo, tá, que ele chama de neotenia, no estado larvar. Porque a individuação no vivo é contínua. Vê se vocês se lembram quando eu falei do equilíbrio homeostásico. Tá? Ele está sempre tendo que se individuar constantemente. Sim. Sempre em tensão, né? É isso que o Simondon vai chamar de neotenia. Porque neotenia é um termo de biologia que quer dizer estado larvar. Tá? Então o vivo, ele está sempre nesse estado larvar.
Ele está sempre num processo de individuação constante, ao contrário do físico. A individuação do cloreto de sódio é dada de imediato. Tá claro? Tá claro, só que deu uma interrupção aí no momento da neotenia, né? Qual é a explicação mesmo para o termo? Neotenia quer dizer larvar, larva. Né? Então, o vivo está sempre num estado larvar, porque ele nunca se completa, ele nunca se complementa. Né? Ao contrário do físico. A individuação física já é imediata, ele já é completa. Perfeito. É só ter como referência aqui um cristal que é o mais simples de todo, que é o cloreto de sódio. E travou. Hã? O que foi, Edmar? Travou. Agora voltou. Não. Olha, deu várias interrupções. Eu tô vendo que tá, hoje está complicada essa conexão. Né? É verdade, mas eu compreendi a questão da neotenia, né? Que é justamente aqui, né, o estado larvar, né? É um estado larvar porque o indivíduo vivo, o indivíduo biológico, o indivíduo vital, né? Ele está sempre num processo de individuação constante, ao contrário da individuação física, que é dada de imediato. Tá? Eu falei, tem sempre como referência o cristal de cloreto de sódio. Assim que se dá a formação desse cristal, né, a individuação está dada. Depois você só tem agregação, vai só agregando as moléculas de cloreto de sódio, nada mais do que isso. O vivo não. O vivo está sempre tendo que transformar o meio externo no meio interno, num processo constante. A impressão que eu tive, eu não sei se estou correto no que eu vou dizer, o não vivo tem uma tensão externa, né? E o vivo teria uma tensão interna e externa. A impressão que eu tive, não sei se é. Não coloca por aí, vamos pensar o seguinte, tá? Quando se fala em tensão, aqui, nós estamos falando de uma DDP, tá? Essa DDP, ela é pensada aqui, tá? Numa relação entre o indivíduo e o meio, ou seja, uma tensão de pré-individual, que o indivíduo carrega consigo, tá? Sim. O pré-individual, ele é anterior ao indivíduo, mas não se esgota na individuação. Mantém isso. Sim. Tá? Porque na própria individuação, esse processo de tensão, esse estado de tensão, ele é mantido. Mesmo no físico, na individuação física. A diferença é que, no caso do físico, você tem o quê? A agregação, ou seja, um crescimento pelas bordas. Dada a individuação, tá? Ela é mantida. E você só tem o quê? A agregação dos componentes que constituem aquele indivíduo. Tá? E agora eu estou pensando... No vivo, não. Só vou completar aqui. No vivo, não. O vivo, ele o tempo todo, ele está se individuando. Porque a tendência é ele se dissolver no meio. Tá? É só pensar a bomba de sódio. A questão da bomba de sódio. Tá? Que precisa o quê? O tempo todo, o vivo precisa estar sempre mandando sódio para fora do seu meio interno, porque se o sódio entrar, vai trazer água. E trazendo água, a célula vai inchar, e inchando, ela estoura. Ou seja, ela se desdiferencia. Tá claro? Tá claro. Então, o processo vital, ou a individuação, como diferenciação com relação ao meio, tá? No caso do vivo, essa diferenciação ela é mantida constantemente. Ah, sim, a diferenciação. Tá claro? Perfeito.
O Tá vivo claro. está sempre se diferenciando, ou seja, está sempre se individuando. Por isso que o Simondon vai dizer que o indivíduo, aquilo que a gente chama de indivíduo, né, que no caso do Aristóteles é o ser acabado, é o ser absoluto, tá? Simondon vai dizer, não, esse ser ele é relativo, porque ele está num estado de tensão. Por isso que ele diz que o indivíduo é o teatro da individuação, no caso da individuação vital. Ele é o teatro da individuação. Olha, rapaz, sim. E eu estou Perfeitamente. pensando agora a passagem, né, do não vivo para o vivo. Do não vivo para o vivo, né? Essa vamos dizer assim, segundo a física, né? É um dos mistérios a serem desvendados, né? O que se sabe é isso, né? É que na realidade, o que o Simondon vai dar como, vamos dizer assim, uma explicação, né, para esse processo é o que ele vai chamar de uma rarefação, né, ou seja, uma parada da individuação física, né, por um processo de rarefação da individuação vital. Ou seja, como uma diminuição de um processo, ou seja, porque ele está sempre, o vivo está sempre retornando a esse processo de individuação. E aí eu pensei também em outra coisa. É como se fosse uma redução, né, de uma velocidade. O vivo ele vai se tornando lento no seu processo de individuação, porque ele está sempre retornando à individuação, ao contrário do físico, que é imediato, né? O vivo ele entra num processo de lentidão na individuação, porque ele está sempre retomando a individuação. Ela nunca se completa. Tudo bem, Marisol? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tranquilo, Melo? Poxa, tranquilo mesmo. Muito bom. Agora, é claro, se você for querer pensar, né, ou achar uma explicação, isso é uma questão de investigação científica. Isso é uma questão de investigação científica. Nós não estamos trabalhando aqui com uma investigação científica. Nós estamos trabalhando aqui um problema filosófico. Perfeito. Tá? Um problema filosófico que diz respeito à ontologia. Tá claro? Tá claro. Então, a ontologia de Simondon, tá? A diferença da ontologia aristotélica, ou a ontologia ilemórfica, né, é que essa ontologia, no caso do ilemorfismo, é uma ontologia abstrata. Eu parto de um princípio de individuação, um princípio formal, tá claro? Um Tá claro. formal, né? E procuro explicar a individuação fora dos processos reais. Né? Se lembra quando eu trabalhei o Aristóteles, né? A questão que, somente quando a gente pega a reprodução do ser vivo, né, por Aristóteles, é um processo meramente abstrato. Não leva em conta o processo real de individuação. Tá? Por isso que para Simondon, né, a individuação é uma ontologia que ele chama de uma ontologia genética, que seria uma ontogênese. Entendi. Tá? Perfeito. Então o que ele está procurando dar conta é da ontologia do vivo, a ontologia do físico, a ontologia do psíquico, do psicossocial, tá?
É o que ele está vendo, né? Que existe, no caso aqui que nós estamos trabalhando, essa distinção entre o físico e o vital, né? É que no caso do vital, né, essa individuação é por uma redução, vamos dizer assim, do processo de individuação, ou seja, por uma redução de uma velocidade de individuação. Porque o indivíduo vivo, o vital, ele nunca se completa. Sim. Ou seja, não há indivíduo pronto, indivíduo acabado, como quer ou queria Aristóteles, ou como pensa, né, como se coloca o nosso campo perceptivo. Né? Porque o nosso campo perceptivo, e é a partir da percepção que Aristóteles monta, né, a sua filosofia, né? É a partir da percepção. Né? Então, a partir da percepção, e que nós temos é indivíduos prontos, indivíduos acabados. Né? Sim, perfeitamente. A intuição direta do real, né? Exatamente. Né? Então, só que esse indivíduo pronto e acabado, né, na realidade, nunca está pronto e acabado. Pelo menos quando nós lidamos com a individuação vital. Porque o vivo está sempre num processo de diferenciação. Está sempre se diferenciando. Tá? A biologia, na realidade, foram os físicos que criaram esse termo, né? E que a biologia teve que se apropriar, porque os físicos criaram justamente esse termo a partir da observação dos seres vivos. Né? Os seres vivos são sistemas entrópicos. Travou. Eu cheguei até os físicos criaram esse termo. Parou aí também para você, Edmar? Sim. Olha só. Existe um termo chamado negentropia. Tá? Negentropia, ou entropia negativa. Ah, entendi. Tá? Sim. Então, esse aí foi um termo criado pelos físicos observando o ser vivo. Porque a tendência de um sistema físico é ser tomado pela entropia. Né? Ou seja, você parte de um sistema diferenciado para uma indiferenciação. Tá claro? Sistema físico, né? É só pegar um sistema termodinâmico. Né? Sim. Então você tem uma indiferenciação do sistema, porque você perde o quê? A quantidade de calor do sistema. Né? É só você pegar, por exemplo, uma xícara de café quente ou um copo de água gelada, depois de um certo tempo, né? Termodinamicamente, né? A diferença está anulada. Tá claro? Tá claro. Isso se chama entropia. É um processo entrópico, que é um processo físico. Só que quando eles observam um sistema biológico, né? Um ser vivo, um organismo, né? O que eles estão observando, o que eles estão percebendo, é que o processo do vivo ele é negentrópico. Porque ele está sempre se individuando. A tendência, vamos dizer assim, a tendência natural, né, tomando aqui o exemplo do sódio entrando na célula, né, porque como o meio interno ele difere do meio externo, tá? Então, se a gente pegar a concentração de sódio, tá, entre o meio interno e o meio externo, a concentração de sódio é menor. A tendência é entrar o sódio. Então, chega um momento que você já não tem mais a diferença entre o meio interno e o meio externo. É tudo a mesma coisa. Então, o processo do vivo é sempre o quê? É de manter o meio interno diferenciado com relação ao meio externo. Perfeitamente. Perfeito.
Por isso que ele é negentrópico, ou ele possui uma entropia negativa. Ou podemos dizer, ordem. O vivo, ele traz a ordem, porque a entropia é um processo de desordem, né? É um estado de desordem. O vivo, ele traz uma ordem. Tá claro isso aqui? Tá claro, sim. Então a individuação, ele traz essa ordem como? Por essa individuação vital. Isso a gente ainda vai melhorar aqui, tá? Sim. Ainda vai melhorar. Não hoje, mas a gente vai melhorar aí mais adiante, tá? Porque aí começa a pensar, começa a vir uma série de questões, né? Você começa a pensar em questão em termos de necessidade. Aí tem que pensar a questão da finalidade. Sim. Tá? Eu pensei logo na questão do desejo, né? Desejabilidade, o desejo. Pensei Existe logo a questão nisso. também do desejo, entra aqui. Tá? Entra a questão aqui. A vontade. Essas noções começam a fazer parte do universo do vivo. Tá? Tá tudo tranquilo aqui? Pô, tá tudo Tá tudo tranquilo. tranquilo. Eu tive sei lá, pensei uma coisa aqui, eu não sei se tem a ver também. Coloca. A cabeça fica viajando. Eu pensei no Bartleby, né? Você falou nega entropia, né? Como algo que nega a entropia, que Não seria é nega dissolução. entropia, não é que ele nega a entropia, ele é negativo. Ele é no sentido contrário do sentido da entropia. Tá? Sim. Então, o processo entrópico é um processo que vai num sentido, vai dar ordem para desordem. A negentropia, tá? Negentropia. Então, ou seja, uma entropia negativa, ou seja, porque no sentido, enquanto a entropia vai para cá, a negentropia vai nesse sentido, vai dar desordem para ordem. Sim. É só aquilo que eu estava falando, essa questão que eu estava falando do sódio no interior da célula. Vai entrando o sódio, vai aumentando a desordem daquele sistema. A tal ponto que, se ele não tiver controle disso, aquela célula estoura. Então ele tem que fazer o quê? Ir para o sentido contrário. O vivo nada contra a maré o tempo todo. Não é nada fácil para o vivo não, hein? Uma amebazinha já é complicado pra caramba. Agora imagine para um ser humano viver a complicação que é. Ainda bem que todos esses sistemas são automáticos, né? Tá? Entendeu aqui a questão? Não é que está negando a entropia, não. É porque é um processo de entropia negativa, ou seja, é da desordem para a ordem. E falar da desordem para a ordem é de uma relação simples para uma relação complexa. A individuação física é uma individuação simples, comparado com a individuação vital, que é complexa. Porque começa a surgir aqui, né, pela individuação vital, né, noções como funções vitais. Tá? Aí você começa a pensar questões como, por exemplo, a questão da finalidade. Estão me ouvindo aqui? Alô? Espera que meu negócio vai cair aqui. Alô? Bom, o Edmar já voltou. Homero, está me ouvindo? O Edmar caiu também, de novo. Alô?
Oi? Ah, opa, tudo bem? Não, o Edmar saiu. Mas você tinha dado uma caída também. Não, eu Não estou aqui deve tá- normal. Eu não caí, não. Estou aqui sentado aqui no meu lugar. É, Bom, agora já me perdi até onde é que eu estava falando, porque de repente eu vi os dois parados. Você está falando da questão da negentropia, né? Que viver não é nada fácil, porque a gente está indo sempre do contracorrente, né? De um processo de desordem para um processo de ordem. Tá? Isso mesmo. Então começa a surgir aqui com o vivo essas noções que eu estava falando, de necessidade, noções de finalidade, questão da seletividade. Uhum. O vivo é seletivo. Mas já é começa isso a que eu ver aqui tô... uma diferença do Simondon para o Darwin. Mas Se for assim, pensar por Simondon, a individuação por Simondon, e aí a gente pensa a especiação como individuação, né? Quem seleciona não é o meio. Quem seleciona é o vivo. sim. Tá? Então, quer dizer, começa a surgir uma série de questões aqui. Né? Uma série de problemas. Né? Problemas que o próprio Gabriel vivo está trazendo. Eu não sei também se tem uma associação clara, mas o Gabriel Tardi fala de desejo e crença, né? Dos dois associados. Talvez a seletividade seria, vamos dizer, a crença, né? Mas não coloca isso aqui agora, não. Não coloca isso aqui agora, não. Tá? Deixa ela mais pra... Porque aí são outras questões que vão estar em jogo, tá? Sim. Aqui o que eu estou colocando, assim, quando eu falo de seletividade, tá? Eu estou falando isso. O meio interno, ele é seletivo com relação ao meio externo. Sim, estou entendendo. Tá entendendo? Então ele traz uma seleção, tá? Porque aquele sistema ele funciona segundo aqueles elementos, naquela composição daqueles elementos. Tá? Sim. É nisso que eu estou falando de seletividade. Sim, tá? sim, sim. Perfeito. E nessa seletividade nós podemos trazer uma outra questão aqui. Memória. Tá claro? A memória é seletiva também. A memória. Tá? Então começa a surgir aqui já o mundo vivo. Tá? Aí então seria... Sei. Olha só, por exemplo, já que eu falei na questão da memória aqui, tá? Vamos pegar a memória biológica, tá? E quando eu estou falando de memória biológica, eu estou falando de DNA. Sim. Tá? O DNA é um processo seletivo. Tá? O DNA de uma ameba já é o resultado de um processo seletivo. O DNA do homem é o resultado de um processo seletivo, que é um processo interno do próprio vivo. Sim. Isso aí vai ficar mais claro mais lá para frente, tá? Sim, não, já dá para... Não, só estou aqui marcando. Já dá para ter noção, que vai distinguir sim, uma já dá para ter individuação noção vital de uma dessa individuação questão da física, seleção. tá? Começa a surgir essas questões, tá? Você não pode falar de seleção para uma individuação física, tá? Porque a seleção é um processo ativo. Sim. Olha só como é que as questões já começam a crescer, a ganhar volume. Tá? E aí nós já vamos estar saindo, inclusive, do Simondon, quando a gente for para esse campo. Por isso que eu vou deixar isso aí para o próximo módulo. Não é nem para a aula que vem. Tá?
o próximo módulo, que vai ser na outra, sem ser a aula que vem na outra, né? Que eu vou comentar o terceiro módulo, que é para além do Simondon. Tá? Que inclusive eu vou ter uma quedazinha de braço com o Simondon, umas determinadas questões. Tá? Por exemplo, a questão da individuação psíquica, que eu vou trabalhar na aula que vem, né? Ele deixa de dar conta de um problema, que é o comportamento que é próprio do vivo. Tá? Porque a individuação vital não dá conta desse processo. Perfeito. Tá claro aqui? Sim. Tá claro. Ele não tá vai claro. dar conta da seleção, não vai dar conta de nada disso. E aí nesse caso, a seleção, está falando da seleção do vivo, né? Uma seleção, vamos dizer assim, posso dizer, quase que, não vou dizer imediata, mas assim, com o aparecimento do vivo, a seleção. Aparece o vivo, a seleção. Olha, esse problema da seleção aqui vai estar ligado a uma questão que quem coloca é um biólogo chamado... Trabotti. Também Trabotti. Tá? Num texto chamado A Casa e a Necessidade, que tem em português, tá? Editado pela Vozes. Tudo bem, Homero? Tudo bem. Qual é o Tudo autor bem. desse? Hã? A Casa de Necessidade, qual é o autor? Jacques Monod. Tá? É editado pela Vozes. E ele traz uma noção que se chama teleonomia. Tá? A teleonomia é um processo próprio do vivo. Tá? E aí ele distingue a teleonomia da teleologia. Tá? Os processos teleonômicos não são processos teleológicos. Tá? Porque o processo teleológico, tá, é um processo que tem como fundamento, né, aqui, pelo que nós estamos trabalhando, né, o princípio de individuação. Tá? Ou seja, a individuação se dá a partir de um princípio que é anterior ao indivíduo. Tá claro? Tá claro. Então, a forma como princípio de individuação, no caso de Aristóteles, né, essa forma, né, gera um movimento cuja tendência é a realização da forma na matéria. Estão lembrados disso, né? Sim. Então, isso aqui é um processo teleológico por excelência. É a forma que desencadeia todo o movimento na matéria para a realização da forma na matéria. Tá? A teleonomia é um processo que está ligado, né, ao próprio processo de individuação, tá? Que é a manutenção daquele estado de ressonância interna do sistema. Mas ele mantém esse estado de ressonância interna, tá, por diferenciação. Então, todo o processo teleonômico, que é um processo vital, tá, tem como correlato um outro elemento, né, que o próprio Jacques Monod vai trazer, que é o processo de emergência. O vivo ele tem emergência e teleonomia.
Sim. Tá? A emergência estaria ligada a esse processo de essa relação de metaestabilidade. Tudo bem aqui, Homero? Tudo ótimo, rapaz. Tá? Então, a emergência é quando um elemento entra num processo ou num estado de ressonância interna com outro elemento. Então você tem a emergência de um sistema. Uhum. Tá claro? Perfeito. Tá claro. Agora, dado essa ressonância, tá? A manutenção dela é um processo teleonômico. Tá claro? Enquanto a teleologia é um processo anterior à individuação, é ela que vai gerar a individuação, a teleonomia é alguma coisa que surge a partir da individuação. No caso da individuação do vivo. Sim. Sim. Tudo bem, Marisol? Tudo ótimo. Tá tranquilo aqui, Homero? Tá tranquilo. Tá perfeito. Tá? Então, olha só, o que a gente precisa ver, né? Quando a gente fala de individuação vital, né? Justamente o caráter seletivo do vivo, o caráter teleonômico e o caráter, e aqui ele já se confunde com o físico, que é a emergência, que é o processo de emergência. Sim. Tá? Então você tem numa emergência, no processo de emergência, você tem a partir dela, ou seja, desse estado de ressonância interna do sistema, né, você tem um processo teleonômico que é um processo seletivo. Uhum. Um estado de emergência, né? Por exemplo, Uhum. no caso da bomba de sódio, né, você tem esse dispositivo na membrana celular, tá, como um processo teleonômico de manutenção do equilíbrio interno. Uhum. Tá claro aqui? Tá claro. Mas esse processo teleonômico, ele só é possível a partir desse estado de tensão, ou seja, da emergência desse processo. Não sei se ficou claro aqui. Marisol, tá escondidinha aí? Eu tô horrível hoje. Meu nariz está me boicotando. Tudo bem. Tá? Mas tá claro isso aqui? Tá claro. Tá? Bom, basicamente, a aula de hoje é isso, né? Agora eu preciso das questões, né? As questões é que tem que vir aí. Onde é que está tendo dificuldade, onde é que não está tendo. Né? Acho que muitas delas foram respondidas no percurso, mas vou ver aqui atrás. Ah, sim. Voltando novamente lá para trás, né, na aula, né? Acho que a gente estava em Piaget. Quando você falou de gênese e epigênese, dá para repetir essa parte para nós, da gênese e da epigênese? Porque olha só, a noção de gênese e epigênese aqui, se eu não me engano, eu estava falando, tá? Quando a gente pega, por exemplo, o desenvolvimento neuronal, tá? Essa noção de gênese e epigênese, ela pode ter como correlato
a distinção entre inato e adquirido. Acho que foi aí mesmo. Está entendendo? É isso mesmo. Então você tem como correlato essa relação de inato e adquirido. Tá? Porque quando o Piaget coloca essa questão, ele está pensando em termos de conhecimento, a formação, né, do processo cognitivo, né, e como é que vai se dar o conhecimento a partir desse processo cognitivo. Né? E ele usa o termo de transdução. Por quê? Porque classicamente, né, o processo, e quando eu falo classicamente, eu estou falando aristotelicamente, a partir de Aristóteles, os processos cognitivos se dão uma oscilação entre dedução e indução. Sim. Tá? A dedução, você parte de um pressuposto dado, ou seja, de uma proposição dada, que é uma proposição geral, tá? E você extrai as conclusões, que é sempre um particular. Tá? Como, por exemplo, no caso do silogismo. Né? Todo homem é mortal. É uma proposição geral. Sócrates é homem. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Então você sai do geral para o particular. A indução é inverso. A indução eu parto do particular para o geral. Ou seja, eu parto da experiência para o conceito. Podemos dizer assim? Está claro? Então, o nosso processo de cognição, tá, pela via aristotélica, né, eu parto ou de um princípio inato, aqui vamos usar Descartes, as ideias inatas, ou então nós partimos da experiência. Podemos usar aqui como exemplo os empiristas ingleses, os céticos ingleses. Tá? É uma questão que vem lá de Aristóteles. Tá? Porque o nosso processo de cognição, ele atua dessa forma. Tá? Mas ele atua dessa forma porque nosso processo cognitivo está articulado à ação, à nossa ação. Tá? E a nossa ação está voltada para os objetos fixos, estáveis, podemos dizer, indivíduos constituídos. Tá? E esses indivíduos constituídos, o nosso processo cognitivo tende ao quê? A articular eles segundo grupos, a partir de semelhanças. Classifica. Sim. Então nós partimos de uma experiência individual para uma experiência que é geral, particular para o geral. Tá claro? Tá claro. Que é o processo de classificação. Isso é um processo indutivo. Tá? Mas, por outro lado, nós temos, a partir de premissas dadas, né, nós temos um processo de dedução. Ou seja, por esse modelo de pensamento, nós só podemos ter conhecimento de universais. Tá claro? Sim. Tanto pela dedução quanto pela indução, eu só vou ter conhecimento de universais. Sim. Homem, a ideia de homem, a ideia de cachorro, a ideia de cavalo, a ideia de ser vivo, a ideia de ser inanimado. Tá claro? Tá claro. Tudo bem aqui, né? Perfeito. Só que quando o Piaget observa
a gênese do processo de cognição, ele está num princípio genético, tá? Tanto é que a grande obra dele chama-se Epistemologia Genética. Tá? Então, o que ele está vendo é que existe no processo de cognição um processo genético, e esse processo ele não é nem indutivo nem dedutivo, nem inato nem adquirido. Tá perfeito. Uhum. Tá? Ele é Entendi. transdutivo. Exatamente. Por isso a epigênese, né? Não, a epigênese é o adquirido. E a entendi. gênese é o inato. A transdução ela não é nem epigenética nem genética. No sentido, aqui genético, aqui no sentido de ser um elemento já dado pela espécie, ou seja, inato. Tá? Porque, olha só, quando a gente trabalha por princípios neurológicos ou neuronais, né, essa questão da gênese e da epigênese, tá, está associado, como eu falei, entre o inato e o adquirido. O inato aqui, isso que está chamando de genético aqui, é justamente aquilo que é herdado da espécie. Se você pegar, por exemplo, nosso sistema nervoso central, o cérebro, por exemplo, né, nós vamos ver o quê? É que o homem ele tem um número determinado de neurônios dispostos em áreas similares. Tá claro? Isso aí é determinado geneticamente pela espécie. Tá? Faz parte da espécie humana. Tá? Agora, as conexões sinápticas é epigenético. Porque as conexões sinápticas elas são dadas pela experiência. Uhum. Tanto é que a individuação neuronal ela é dada pela conexão sináptica. Existem experimentos que mostram, por exemplo... Peraí, eu estou querendo me lembrar o nome do animal que eles usam. É uma espécie de crustáceo, um microcrustáceo que dá muito em aquário. Rapaz, Dáfnia. Eu lembrei agora o nome. Tá me ouvindo, Homero? Tá ouvindo, Homero? Ele travou aqui também. Tá ouvindo? Agora sim. Estou ouvindo. Tá? Então é Dáfnia, né? Que é um microcrustáceo. Uhum. E é usado muito para esses estudos neuronais, de anatomia neuronal, porque como são uma quantidade de neurônios mínimas, então é fácil deles trabalharem. Então eles observam, pegando, e mais, como a Dáfnia ela se reproduz por partição, tá? É como se os resultados são reprodução assexuada, então ele é como se os indivíduos distintos fossem cópias deles mesmos. Tá? Se fossem irmãos univitelinos, gêmeos univitelinos. Tá? Então, eles vão estudando as dáfnias, né, o sistema nervoso das dáfnias, eles observam que eles vão encontrar na mesma região do cérebro aquele dado neurônio. Tá? Só que, quando eles vão para a ramificação sináptica, eles começam a observar a diferença. Porque as experiências de um indivíduo não é a experiência do outro. Então, o que vai ter a individuação neuronal não é determinado pela gênese, ou seja, no caso aqui, pelo patrimônio genético, que vai determinar a localização do neurônio. Mas não, a ramificação sináptica. A ramificação sináptica é epigenética. Tudo bem aqui? Perfeito. Pessoal? Poxa, tranquilão. Agora olha só. Mas olha só.
Então você tem a individuação aqui, tá? Por epigênese. Mas o que está sendo dito aqui é que entre a gênese e a epigênese há uma coisa que é a transdução. Tá? Essa transdução, que do ponto de vista da cognição, tá? Não é nem indução, nem dedução. Por quê? Como eu coloquei logo no início da aula, quando eu falei de transdução, né? O que é essa transdução? É a entrada de um elemento que vai ser absorvido pelo aquele sistema que já está operando, e a entrada desse elemento provoca uma modificação no próprio sistema. Sim. Por isso que a transdução em Simondon é sinônima de individuação. Tá? Então é isso que acontece com a cognição. A cognição é um processo de individuação. Tá? Agora, se a gente for pegar, por exemplo, a questão neuronal, voltando à questão neuronal, o que nós vamos ter é o seguinte, é que você tem a epigênese e tem a gênese. O inato e adquirido. Tá? Agora, o comportamento é transdutivo. Porque é esse processo de ramificação sináptica, né, que opera uma diferença naquilo que está determinado geneticamente. Marisol, tá séria aí? Não, estou te ouvindo. Tá entendendo? Tá? Ou seja, aquilo que é geneticamente determinado, tá, é alterado a partir de um processo epigenético, tá, mas o resultado dessa transformação epigenética é uma transdução, é um processo transdutivo. É um processo transdutivo, não é estrutura. Você tem uma estrutura genética, que é a posição do neurônio. Tá? E você tem uma estrutura epigenética, que é o processo sináptico. Tá? Entendi, sim. Mas o processo mesmo é um processo transdutivo, porque o comportamento é diferente. Há uma diferenciação aqui, há uma individuação. A individuação não é nem genética nem epigenética, ela é transdutiva. Ela se apoia nessa relação entre gênese e epigênese, no caso neuronal, tá? Por isso que a transdução, ela é a gênese real. Olha só, vamos voltar aqui. Agora eu entendi. Você lembra quando eu falei eu só vou explicar aqui, aí depois você coloca aqui, Edmar. Você lembra quando eu falei da ontogênese, que eu me referi ao Haeckel, né? E que, por definição, ontogênese ou melhor, a ontogenia recapitula ou recapitularia a filogenia. Acabei esquecendo de pegar o livro de biologia para mostrar, né, os diferentes embriões, né, como eles são semelhantes. Né? É que o desenvolvimento embrionário seria uma recapitulação do processo filogenético daquela espécie. Tá? Então, a ontogênese, que é a gênese do indivíduo, parte de uma recapitulação filogenética, ou partiria de uma recapitulação filogenética. Isso é a noção de ontogênese clássica, ou seja, dada por Haeckel. Tá? Sim. Quando Simondon retoma essa questão da ontogênese, ele chama de ontologia genética. Porque a recapitulação filogenética seria o inato, enquanto que a individuação, pura e simplesmente, seria o quê? O adquirido. A ontogênese real
é alguma coisa que se dá entre esse inato e esse adquirido. Porque, na realidade, a espécie é o resultado do processo de individuação. Por isso que a ontologia, a ontogênese do Simondon é uma ontologia genética, porque ela gera o par indivíduo meio, mas por um processo de seleção do próprio vivo, né, você tem a organização de um grupo que opera no mesmo regime de individuação, né, que constitui aquilo que a gente chama de espécie. Tá claro? Tá claro. Tá claro. Então, por isso que a especiação, ela é o resultado de uma individuação, ela é uma individuação de população, tá? Que é um termo usado pela genética de população. A noção espécie é uma expressão usada na biologia de forma, vamos dizer assim, indevida, por um vício de linguagem. Porque não existe espécie. O que existe são populações. Sim. Tá? Populações que estão num determinado regime populacional. Por exemplo, uma população gênica. Tá claro? Essa população gênica, ela está num determinado regime. É esse regime populacional que nós chamamos de espécie. Interessante. E eu nesses dias É claro, só uma passaram coisa, aí... aqui é claro, estou falando aqui de genética de população, tá? Mas cabe aqui na questão do Simondon, tá? Fala. Nesses dias que passaram aí, parece que foi aniversário da descoberta do homem de Neandertal, né? E eles estão descobrindo uma série de coisas do homem de Neandertal, quer dizer, eles classificam como homem de Neandertal. E a proximidade entre Neandertal e o Sapiens é muito grande. E é uma série de dificuldades de determinar onde começa o Neandertal, onde sai o Sapiens. Que eram contemporâneos. Sim. É contemporâneo. E eles encontraram outras espécies, uma espécie na Ásia, né? Que eles aí encontraram uma dificuldade ainda maior de separação do Neandertal, porque eram contemporâneos e se misturaram do Neandertal e dessa espécie. Eles ainda não... Porque olha só, é o seguinte, a noção de espécie, tá, em biologia, como eu falei, ela é um termo usado de forma inapropriada, porque nós temos população gênica, tá? Essa população gênica, ela está dentro de determinado regime. Tá? Acontece que você pode ter também populações, vamos dizer assim, vizinhas. Tá? E pode haver mistura dessas populações, que é o caso do Neandertal com o Sapiens. Sim. Tá? Na medida em que não há nenhuma barreira que impeça a troca gênica dessas duas populações. Tá claro? Tá claro, e ocorreu, Porque né? o que vai diferenciar, o que vai distinguir as espécies são barreiras. Barreiras geográficas, por exemplo, um oceano separando duas espécies. Tá? Barreiras comportamentais, por exemplo, uma determinada espécie que tem hábitos diurno e outra que tem hábito noturno. Mas o que vai marcar mesmo a distinção ou a separação das espécies é o que se chama de barreira reprodutiva, ou a incapacidade de haver reprodução entre essas espécies.
Uhum. Então aí você tem as espécies propriamente ditas. Agora, no momento que você tem diferenças morfológicas, mas não tem barreira reprodutiva, eles fazem parte do mesmo grupo. E aí seriam subespécies. Sim. Então, o grande problema de ver a linhagem, né, humana, né, do Homo sapiens, né, é que, primeiro, não existe uma linha única que culmina no homem. Né? O Homo sapiens é o resultado de uma fragmentação ou de vários processos evolutivos que foram se cruzando ao longo de milhares de anos. Tá? Então, por isso que você vai encontrar uma parcela muito grande de DNA do Neandertal no Homo sapiens. Se você for analisar geneticamente, ele mantém essa linha, né, esse contato. Né? Mas o que acontece é que o que diferencia os sapiens do Neandertal é o regime dessa população gênica. Uhum. Aí a questão é dos paleontólogos entender por que o sapiens se sobressaiu ao homem de Neandertal. Né? Aí é discussão de paleontólogos. E aí eu não entro nessa briga, não. Eu estou em outras brigas. Né? Mas é isso aí. O que você tem, na realidade, como individuação, é um regime de individuação. É muita treta. Hã? Não, eu estou brincando. Hã? Muita briga. Mas aí a questão é a discussão dos paleontólogos, né? Exatamente, não é a minha questão aqui. Tá? Mas que eles estão pensando, eles estão partindo justamente disso, de que existe ou existiriam regimes distintos, mas que se cruzam. E nesse cruzamento... Oi, vocês dois... Alô? Alô? E eu acho que os dois travaram coçando o nariz, cara. Hã? Vocês dois travaram coçando o nariz, pô. Aí que travou. Não, o que eu estava falando antes de vocês travarem é que você tem regimes distintos, mas esses regimes eles vão se interpenetrando e vão criando um novo regime de individuação. A questão fundamental para entender a individuação de Simondon é a noção de regime de individuação. Não existe um indivíduo propriamente dito. O que existe é um regime de individuação. Entendi mesmo. Você pode ter como um elemento aqui para, vamos dizer assim, para levar essa questão adiante, é pensar, por exemplo, o conatus espinosista. Se aproxima muito disso aqui. Porque, dado um determinado regime, a tendência é aquele regime perseverar. E ele perseverando, né, você tem um determinado grupo populacional, né, uma dada população, que vai se perseverando. Mas ela vai se perseverando, se individuando. É verdade. Tá claro? Tá claro. Uma série de coisas aparece aí, né? Uma série de questões. Porque uma das coisas que caracteriza o vivo é que o seu processo reprodutivo não é reprodução do mesmo, é reprodução da diferença. Né? Se reproduz é diferente, nunca é o mesmo. Perfeito. Tá tudo bem aqui? Tudo bem. Tá bem mesmo. Mais alguma questão aí? Mais algum problema? Eu ia perguntar da própria transdução, né?
ao vou dizer que a transdução é a gênese real, então quer dizer que a transdução, ela, eu não sei se eu posso dizer que ela forma a memória. E aí a memória em geral, não só a memória gênica, né? Mas a memória... Não necessariamente, porque o físico é uma individuação transdutiva, mas não gera memória. Tá? Memória própria dos seres vivos, né? Memória própria dos seres vivos, a né? memória vai vir com o ser vivo. Tá? Agora, isso não quer dizer que não haja um regime de individuação própria do físico, que é um regime imediato. É aquele regime imediato. Você tem uma composição física imediata, né? E aí você tem o quê? O crescimento, né, externo daquele processo de individuação. Ao passo que o regime do vivo é um regime larvar, está sempre retornando, sempre recomeçando a individuação. Perfeito. Tá claro? Perfeito. Bom, tá claro. Se não tem mais nenhuma dúvida... Ótimo. Pô, tá perfeito aí. Posso dar por terminada essa aula agora. Tá? Hã? Se tiver mais dúvida, a gente vai colocando, né? Beleza. Porque aí, na aula que vem, eu vou entrar com a individuação psíquica. E retomar essa questão da individuação vital. Pô, tá perfeito. E esse eu encontro só nos textos de Simondon mesmo, né? Aquele texto da individuação, né? Tá tudo ali naquele texto. Tá? Tá. Fala aí, Homero, quer falar uma coisa? Não, porque a grande parte das minhas questões foram sendo respondidas no percurso, né? Que fazendo. Então, tá respondidas as minhas questões. Né? Que eu fiz, acho que 3 questões, aí ao longo da explicação, você foi respondendo as outras que eu tinha aqui, então tá tudo bem. Perfeito. Tá? Então, fazer o seguinte, na aula que vem, a gente vai trabalhar a individuação psíquica, tá? E aí a gente fecha esse módulo. A gente fecha o Simondon. Que aí, na outra aula, a gente retoma, né, começa o terceiro módulo, né, que aí a gente vai recolocar toda essa questão do Simondon. Né, e aí vamos entrar na individuação psicossocial. Que é do Simondon, mas a gente vai colocar umas outras questões. Tá? Perfeito. Por quê? Porque quando o Simondon coloca o problema da individuação psíquica, né, a individuação psicossocial é decorrente da própria individuação psíquica. Tá? Só que existe um problema. É que o Simondon ele não consegue dar conta do comportamento do vivo. Por quê? Porque quando ele vai trabalhar a questão do psiquismo, ele já está na distinção, na separação do biológico do psicológico. Tá? Ele está vindo pela via da psicologia. E a individuação, já a individuação vital, eu acho. que é uma coisa que fica faltando ali, é a questão do comportamento. É o problema do comportamento. Porque o que é o vital, propriamente dito, não é a estrutura, meramente a estrutura anatômica do vivo. Tá? Mas o fato do vivo se comportar, ou seja, ele reagir especificamente à ação do meio, à ação externa. Perfeitamente. Tá claro? Perfeitamente.
Reação Então, e essa questão estímulo. do comportamento é fundamental, né, para entender a individuação biológica, que no meu modo de ver, o Simondon ele confunde o vital com o biológico. Uhum. O vital, no meu modo de entender, envolve o biológico e o psíquico. Uhum. Mas não é o psíquico entendido pela psicologia, que é a questão da cognição, que é uma outra questão. Sim. Isso aí vai ficar claro depois, é que me parece que a individuação do ponto de vista da cognição, ela só consegue ser colocada, só pode ser pensada a partir da individuação psicossocial. E em relação a isso, Mas isso aí é uma questão que eu vou colocar com calma sim, depois, tá? perfeito. Não é agora não dá para trabalhar não, a gente não tem elemento, tá? A gente não tem elemento ainda para isso. A gente ainda tem que pegar a questão da individuação psíquica do Simondon, para a gente pensar a individuação psicossocial que o Simondon está fazendo, e aí destrinchar esse problema. Tá? Isso aí a gente só vai fazer no terceiro módulo. Tá? Tá bom. Tá bom. Na semana que vem a gente só vai ficar ainda com a individuação psíquica. E podemos dar uma pincelada na psicossocial. Tá? Tudo bem aqui? Alô? Oi, alô, os dois. Estão me ouvindo? Tô. Tá? Então é isso aí. Só para encerrar, o que eu estava falando é isso. É que a gente dá uma pincelada no psicossocial também na aula que vem, né? Porque quando a gente entrar no terceiro módulo, né, nós vamos rever essa questão do Simondon e aí nós vamos poder trazer elementos, aí sim a gente vai poder vir com a paleontologia, a gente vai poder vir com a sociologia e começar a repensar essas questões, né? Pensar o psicossocial e a questão do cognitivo, né? E aí a gente vai ter que repensar, por exemplo, a questão do psiquismo, né? Que me parece que o elemento fundamental para a gente entender isso seria o Raymond Rouet. Uhum. Raymond Rouet. Tá? Seria mais o Raymond Rouet, eu acho que traz mais elementos para a gente pensar, né, a questão do psiquismo, né, do que o próprio Simondon. Mas isso aí, a gente vai ver isso na sequência aqui. Tá bom? Tá bom, tá bom. Então é isso aí, galera. Tá bom. Deixa eu só terminar aqui, fechar aqui.